Olá, pessoal. Então, dando continuidade sobre as nossas aulas, de conceitos fundamentais da química para a área da saúde. Hoje nós vamos iniciar o estudo sobre as ligações químicas, né, então uma aula introdutória, trazer aqui alguns conceitos importantes para a gente compreender melhor o que são as ligações químicas e aquelas que a gente vai focar aqui no nosso curso, que são as ligações covalentes e as ligações iônicas. Então, o primeiro conceito importante da gente lembrar é o conceito da camada de valência, tá? Então, a camada de valência, ela é a camada eletrônica mais externa de um átomo. O que seria essa camada mais externa? É a camada do átomo que está mais afastada do núcleo, tá? E ali na camada de valência, né, os elétrons que ocupam a camada de valência, eles são chamados de elétrons de valência, e eles são elétrons importantes porque são eles que vão participar dos processos de formação das ligações químicas, como a gente vai ver ali para a ligação covalente e para a ligação iônica, tá? Então, quando a gente tem a formação das ligações químicas, os elétrons envolvidos, né, na formação dessas ligações são os elétrons da camada de valência, ok? Bom, quando a gente olha na tabela periódica, né, ali os diferentes elementos químicos, a maioria não ocorre, né, na natureza sem estarem formando ligações químicas com outros átomos, tá? Isso porque os átomos eles tendem a formar ligações químicas para atingir uma determinada estabilidade, ok? Nesse conceito, pessoal, nós temos a regra do octeto, que vai dizer que essa estabilidade que os átomos, vamos colocar assim, né, buscam quando realizam as ligações químicas, essa estabilidade seria conseguir 8 elétrons na camada de valência, né? Então, quando o átomo atinge ali esses 8 elétrons na camada de valência, ele atingiria essa estabilidade. Os átomos que não têm esses 8 elétrons na camada de valência, eles vão tender então a realizar ligações químicas para atingir essa configuração, né? E ali conseguir essa estabilidade, tá? Então, aqui no exemplo, tá apresentando, né, de forma esquemática, o carbono, né? O carbono, ele é um átomo que apresenta 4 elétrons na camada de valência dele. Então, de acordo com a regra do octeto, para o carbono, faltam 4 elétrons para ele atingir essa estabilidade, ou seja, para ele atingir esses 8 elétrons na camada de valência. E aí a gente vai ver que a forma como o carbono vai buscar alcançar essa configuração eletrônica de 8 elétrons é fazendo principalmente ligações covalentes, né, que envolve ali o compartilhamento de elétrons. Então, o carbono, ele sempre faz 4 ligações, né, e esse sempre fazer 4 ligações está relacionado a essa quantidade de elétrons que faltam, né, para o carbono atingir essa configuração de 8 elétrons na camada de valência, né? E isso vale também para outros tipos de átomos, né, que obedecem, de certa forma, à regra do octeto, tá? É importante, pessoal, ressaltar que, como toda regra, existem exceções, tá? Então, existem algumas exceções, não são todos os tipos de átomos que vão obedecer à regra do octeto no momento oportuno. Eu vou abordar alguma dessas exceções, né? As principais exceções são o hidrogênio e o hélio, mas no momento oportuno nós vamos abordar essas exceções, ok? Mas ligações químicas, né? Os átomos tendem a fazer essas ligações de acordo com a regra do octeto para atingir os 8 elétrons na camada de valência. Bom, uma outra coisa interessante é que a gente consegue consultar na tabela periódica a quantidade de elétrons que alguns, né, grupos de elementos químicos apresentam na camada de valência, tá? Então, a gente consegue consultar na tabela periódica a quantidade de elétrons que os elementos ali que fazem parte da coluna 1, da coluna 2 e da coluna 13 até a coluna 18. Então, os elementos que fazem parte dessas colunas que eu mencionei, a gente consegue, de certa forma, consultar na tabela periódica quantos elétrons eles têm na camada de valência.
Isso é interessante porque, sabendo quantos elétrons um determinado átomo tem na camada de valência, eu consigo saber quantos elétrons faltam para ele atingir a estabilidade de acordo com a regra do octeto. E com isso eu consigo concluir quantas ligações, por exemplo, covalentes um determinado átomo poderia realizar, certo? Ou, se ele for formar um íon, qual que seria provavelmente a carga que esse íon iria apresentar. A gente consegue fazer isso para alguns elementos aqui, consultando na tabela periódica, não são para todos, né? São principalmente para os elementos que fazem parte das duas primeiras colunas e para os elementos aqui que fazem parte da 13 até a 18, ok? Então, via de regra, o pessoal aqui da primeira coluna, eles apresentam um elétron na camada de valência, tá? Depois nós vamos discutir ali as ligações químicas sobre elementos, né, que fazem parte dessa coluna, e a gente vai complementar essa informação. Mas essa é uma informação básica que já pode ajudar vocês a começarem a pensar, tá? O pessoal da coluna 2, eles vão apresentar 2 elétrons na camada de valência. Quando a gente pensa ali no pessoal da coluna 13, né, do boro, eles vão apresentar 3 elétrons na camada de valência. O carbono, né, a coluna ali do carbono, vão apresentar 4 elétrons na camada de valência. Do nitrogênio, vão apresentar 5 elétrons, né, o pessoal ali da coluna do oxigênio, né, que é a coluna 16, vão apresentar 6 elétrons. O pessoal da coluna ali do flúor, né, que é a coluna 17, vão apresentar 7 elétrons na camada de valência, e os gases nobres, né, ali do hélio, com exceção do hélio, né, vão apresentar 8 elétrons na camada de valência, né, eles atingem, os gases nobres os que já apresentam essa configuração de 8 elétrons, e então eles ocorrem na natureza ali sem fazer ligações químicas, tá? Tudo bem? Então, essa é um recurso, uma ferramenta importante que até de consulta, né? Para a gente conseguir prever ali quantidade de ligações ou a valência dos íons ali, conforme a gente vai ver nas próximas aulas, tá? Bom, pessoal, existem 3 principais tipos de ligações químicas. Então, nós temos as ligações covalentes, metálicas e iônicas, ok? No nosso curso, nós vamos abordar as ligações covalentes e as ligações iônicas, tá? Porque são as ligações presentes ali na maioria das biomoléculas e dos compostos que a gente vai lidar aqui dentro das ciências biológicas, ok? Então, qual que é a característica geral das ligações covalentes? E depois a gente vai destrinchar nas próximas aulas, ok? As ligações covalentes, elas envolvem compartilhamento de elétrons, ok? E, no geral, as ligações covalentes, elas vão ser estabelecidas entre 2 átomos, né, que são não metais, tá? Então, na aula de ligações covalentes, a gente vai discutir sobre isso. Então, como exemplo, a gente tem aqui representado a molécula da água, que é ali formada, né, por ligações covalentes entre o oxigênio e os 2 hidrogênios, tá? Então, a ligação que é estabelecida entre oxigênio e hidrogênio, aqui no exemplo da molécula da água, envolve o compartilhamento de um par de elétrons, como a gente vai estudar com um pouco mais de detalhes na próxima aula, tudo bem? Quando eu tenho um composto que é formado por ligações covalentes, né, entre os átomos ali do composto, nós dizemos que foi formado um composto molecular, que são o que a gente conhece como as moléculas, tudo bem? Nas ligações iônicas, a forma, né, de estabelecer as ligações iônicas já é diferente da covalente. Então, nas ligações iônicas ocorre transferência de elétrons. O que eu quero dizer com transferência de elétrons? Vai ter um átomo que vai perder elétron e vai se tornar um cátion, né? Esse átomo perde, doa o elétron e se torna cátion. E vai ter um átomo que vai receber esse elétron, que vai ganhar esse elétron e vai se tornar um ânion. E aí, formando os íons de carga oposta, né, um de carga positiva, cátion, e o outro de carga negativa, ânion, a gente vai ter o estabelecimento da ligação iônica, ok? Esse tipo de ligação ocorre geralmente quando eu tenho um átomo que é um metal e um átomo que é não metal,
Então, geralmente, quando eu tenho uma ligação entre um átomo que é metal e um átomo não metal, o tipo de ligação estabelecida entre os dois é da ligação iônica. Nesse caso, o metal é a espécie que vai perder e doar elétron e virar o cátion, e o não metal é a espécie que vai ganhar, receber o elétron e vai virar o ânion. Bem, então aqui esse quadrado com as bolinhas azuis e verdes estão representando, na verdade, ligações iônicas estabelecidas entre o cátion sódio e o íon cloreto, que vão formar ali o composto que a gente chama de cloreto de sódio, né, que é o principal ali componente do sal de cozinha, tá? Quando a gente tem um composto que é formado por ligações iônicas, a gente diz que esse é um composto iônico, tudo bem? Bom, além dessas dois tipos de ligações, covalente e iônica, nós temos a ligação metálica, que ocorre ali entre metais, mas a gente não vai entrar em detalhes nesse curso, ok? Mas só para que vocês saibam que essas são as três principais, nós vamos focar nas covalentes e nas iônicas, tudo bem? Pessoal, esse tópico não para nessa aula, nós vamos abordar, então, de forma um pouco mais aprofundada as ligações covalentes e iônicas nas próximas aulas, ok? Obrigada e até a próxima aula.